Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Não precisa nem perguntar quem é que está feliz aqui, né, irmãos? Completando 80 anos de igreja, 80 anos de fé, 80 anos de caminhada na presença do Deus Todo-Poderoso. Na verdade, é motivo de expressarmos a Deus o louvor, a glória, a honra. Então você já está de pé, com a autorização do nosso pastor presidente. Abra a sua Bíblia e vamos ler de novo a palavra que já foi lida. De novo, pastor? Sim, eu sei que durante todo esse tempo, esses dias de festa, já são 8 dias, várias vezes, você já ouviu a leitura e a citação desse texto. Pastor Caetano, eu não tive tempo de assistir a festa nem um dia ainda. Eu estava de viagem, como o senhor sabe, chegamos antes de ontem e muito ocupado com outras atividades também. Não assisti nenhum dia, não ouvi nenhuma das mensagens. Só vi algumas mensagens na hora que alguns grupos estavam cantando, mas achei a festa espetacular, muito bonita, e já tive informações de que milhares de pessoas estão acompanhando pelas redes sociais, pela internet. Louvo a Deus por isso, e mais alegre ainda ao saber que todos os dias este templo está superlotado, com mais algumas centenas e milhares de irmãos aqui nas laterais e ali na frente, adorando ao Deus vivo e todo-poderoso. Os céus se alegram com tais atitudes, porque a mensagem do céu está sendo entregue aqui diariamente. Atos dos Apóstolos foi o texto que vocês escolheram, que essa igreja escolheu, que a liderança da igreja escolheu para ser o tema, o carro-chefe dessa festividade. Parabéns à amada igreja pelos 80 anos que Deus tem dado a vocês, a esta igreja que tem uma história extraordinária. Vamos começar com o versículo 42 e nós vamos ler até o 47, porque é um parágrafo. Se trata de uma perícope, se trata de um conjunto de versículos que formam um assunto extraordinário sobre como vivia a igreja do primeiro século. Então vamos ler a partir do versículo 42 de Atos 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quantos podem dizer amém? Tome assento com a sua Bíblia aberta para podermos meditar nesse texto extraordinário da palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pelo convite de mais uma vez poder estar aqui. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Caetano, sua esposa, seus filhos, toda a sua família e o colegiado de pastores que aqui serve ao Senhor, auxiliando ao homem de Deus, pastor Caetano Jorge, que trabalha conosco já há bastante tempo na mesa diretora da nossa convenção. Quero louvar a Deus por estar aqui com a minha esposa, missionária Iranilde, e agradeço a Deus por estar hoje, precisamente hoje, já 8 de novembro, na Assembleia de Deus em Caxias. Eu não tenho como vir aqui, pastores, e não lembrar do que Deus fez comigo aqui, né? Eu já dei meu testemunho aqui algumas vezes. Faz 31 anos. Daqui a 3 dias, daqui a 4 dias,
vai completar 31 anos. Naquele dia eu tinha apenas 25 anos de idade, era solteiro, e estava ali no último banco, desse lado, nessa fileira aqui, lá no último banco, onde tem uma irmã ali com uma criancinha. Eu estava exatamente ali no último ou penúltimo banco, numa tarde de quarta-feira, quando Deus falou comigo de uma forma extraordinária aqui na convenção. Era a nossa AGO da SEADEMA, e o pastor Raimundo Ferreira de Oliveira estava aqui nesse púlpito. Eu acho que era um pouco diferente, não sei. Ele estava na mesa ali, né? A mesa estava organizada, a mesa da SEADEMA, o reverendo Estevão Ângelo estava presidindo. E naquela tarde Deus falou comigo de uma forma especial. Logo na chegada eu tive um impacto, porque eu estava hospedado para essa região aqui, e eu vinha a pé e cheguei já um pouco suado, e vinha com alguns pastores que estavam hospedados comigo. E quando nós entramos aqui, o clima estava bem diferente, bem uma comunhão extraordinária, uma nuvem da glória de Deus tinha descido aqui nesse lugar, e eu via pastores chorando e muita gente glorificando a Deus, enquanto o pastor Raimundo Ferreira de Oliveira dava o seu testemunho. Irmãos, e o que aconteceu comigo naquele dia, eu já contei na convenção em algumas vezes, já contei nesses encontros de obreiros que a gente tem por aí nos projetos, e em várias ocasiões. Eu não esqueço do que Deus fez comigo naquele dia. O pastor Raimundo Ferreira de Oliveira dava o seu testemunho, dizendo como Deus o chamou, e de repente, irmãos, eu tive uma visão. Naqueles dias eu era vereador, eu havia sido eleito lá no meu município de Santa Luzia do Paruá, e estava terminando o primeiro ano de mandato. Eu era também vice-presidente da igreja, era coordenador de mocidade, superintendente da escola dominical, tinha várias tarefas, e eu já havia rejeitado o convite para o ministério algumas vezes, já havia fugido, como o cantor agora deu seu testemunho. Eu também fugi, mas eu fugi para perto, não foi para os Estados Unidos. Eu fugi para o Maranhão mesmo, me escondi em algum lugar tentando não ouvir o chamado, a convocação, porque eu não pensava em ser pastor de tempo integral. Eu queria apenas ser pregador, ensinador de Bíblia, isso sim. Pastor de tempo integral, não. Não era o meu plano. Mas naquela tarde tudo mudou, quando Deus tomou aqui o pastor Raimundo Ferreira de Oliveira, agora já de saudosa memória, mas há 31 anos, precisamente naquela tarde, ele desapareceu. O pastor Raimundo Ferreira de Oliveira desapareceu do púlpito, e o púlpito foi assumido pelo pastor dos pastores, Jesus Cristo. Jesus Cristo, essa foi a visão que eu tive. O pastor Raimundo de Oliveira saiu do púlpito, desapareceu do púlpito, e apareceu Josafá, Rosivaldo, apareceu Jesus. Literalmente, na minha visão, eu via Jesus, e a mensagem foi muito clara, muito direta, e parece que o braço dele era tão comprido que ia até lá no fundo do templo, e parece que roçava assim no meu nariz. E a mensagem era essa: tu queres deixar a carreira política, tu queres deixar de ser vereador para ser um pastor de tempo integral, para ser um ganhador de almas? Foi 2 ou 3 vezes a pergunta, e quando eu ouvi essa pergunta, eu me tremi, eu chorei, eu senti uma emoção muito forte, e a palavra continuava. Aí daí para frente eu não ouvi mais o pastor Raimundo Ferreira de Oliveira, pastor Dico, eu só ouvia essa voz:
tu queres deixar a carreira política para ser um pastor de tempo integral, para ser um ganhador de almas, dedicado 100% no meu reino. E continuava essa mensagem, continuava essa palavra. E pela primeira vez, meu coração se quebrantou de tal modo que eu disse a Deus: sim, Senhor, agora não dá mais para correr. É o Senhor mesmo que está aqui. Mas eu ainda fiz como Gideão. Mas como eu sou um ser humano limitado, finito e às vezes duvidoso, muito inquiridor, então, Senhor, eu quero saber se é o Senhor mesmo. Me confirma, me prova e manda 3 pastores falar comigo. Isso só na minha mente, irmãos. Só na minha mente. Não abri a boca. Só no coração, a mente aqui ligado. Senhor, manda o pastor tal e pastor tal. Citei o nome de 3 pastores para falar comigo. Posso até mencionar os nomes deles sem nenhum problema: pastor José Arcanjo de Deus e Silva, pastor Joel dos Santos e pastor Antônio Amarante. E aquela noite, aquela tarde, eu saí daqui muito emocionado, fui para a hospedagem, dormi muito pouco, se é que dormi, passei muito tempo ajoelhado, orando, e aquela voz ainda ecoando nos meus ouvidos. E aí de manhã, como eu havia feito o propósito, aconteceu mais ou menos como aconteceu com Gideão. Deus foi dando a prova de uma por uma. Logo naquele dia seguinte, chegou o primeiro pastor, e chegou assim com um tom assim meio, parece que estava zangado, e ele chegou para mim e disse assim: olha, Raifran, é a última vez que eu falo contigo sobre ministério. Tu está pensando que é brincadeira? Deus te chamou, rapaz. E me deu assim um saculejo mesmo e disse: eu estou falando é sério. Não brinca com Deus. E eu calado estava, calado fiquei. Logo depois chegou o pastor José Arcanjo de Deus e Silva, já bem diferente, com um ar bem diferente, e ele era assim todo avexadinho, né? Aí ele chegou e bateu no meu ombro e disse: meu filho, chegou o tempo, é agora, não deixa passar. E eu aqui fazendo minhas perguntas aqui para Deus, e ele disse: não te preocupe, eu também era vereador. Eu deixei tudo, meu filho, eu era vereador lá em Campo Maior, no Piauí. Deixei tudo. Aí eu aqui fazendo outras perguntas, aí ele respondeu: e eu nunca passei um dia de fome, nunca passei necessidade, Deus nunca deixou faltar nada. Deixa essa besteira desse mandato para lá, e tu vai ser pastor, e tu vai ser pregador, e tu vai ser ganhador de almas. E aí me abraçou e saiu, foi embora. Eu disse: Senhor, só falta um. Só falta um. Será que vem hoje esse um? No finalzinho da tarde, aí chega o pastor Amarante assim, bem lento, e disse: nego velho, gosto de chamar a gente assim, né? Se o convite que eu te fiz há 1 ano, lá em Lago da Pedra, o convite está de pé. Quero te autorizar a evangelista aqui na convenção, e tu vai trabalhar comigo em Açailândia. Falou mais alguma coisa? Eu fiz 2 ou 3 perguntas, e ele disse: não tem problema nenhum, falo já com o pastor Esteu. E pronto, irmão, saiu dali e já veio falar com o pastor. No dia seguinte, cedinho, eu já estava aqui sendo interrogado. Na verdade, o pastor não me fez muitas perguntas, só fez uma pergunta. E depois pediu que eu falasse ao microfone e declarasse o que estava no meu coração. E daquele dia em diante, um fogo acendeu na minha alma, no meu coração, no meu ser. E a chama está acesa até hoje para a glória de Deus. Deus colocou missões no meu coração. Deus colocou o ministério pastoral no meu coração. Já apareceram muitas propostas, inclusive de coisas políticas, com muita frequência. Mas são muitas propostas. Propostas e mais propostas em várias áreas, não preciso eu dizer aqui. Aí na hora que eu começo a ouvir, aí vem uma voz mais forte: olha aquele compromisso.
Olha o compromisso. Olha o compromisso. Olha o compromisso. E é por causa de um compromisso que nós todos estamos aqui esta noite, adorando ao Deus Todo-Poderoso. Você está comprometido com o reino dos céus? Você está comprometido com o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Você está comprometido em adorar somente a Deus? Você está comprometido em louvar somente o Deus que te salvou, que te redimiu? Você está comprometido em estudar, em ler, em aprender desta palavra, viver essa doutrina? Se você está comprometido, então Deus está comprometido com você, porque Ele tem um compromisso com a palavra dEle. Se você está comprometido com esta palavra, então conte com o Senhor a cada minuto, a cada instante, ao teu lado, em tua vida, em tua caminhada. Glória a Deus. Irmãos, esse texto é extraordinário. Vocês estão de parabéns, não só pelos 80 anos de história, de trajetória pentecostal nessa cidade. Como já ouvimos aqui, há muitos que consideram a nossa igreja um tanto retrógrada, mas eu quero dizer aos amados irmãos que esta igreja, com todas as suas limitações, já passou de um século e mais uma década, já são 113 anos no Brasil. Aqui em Caxias já são 80 anos. Lá em Santa Inês nós vamos completar 85, daqui a mais 40 dias vamos completar 85 anos. E em cada lugar que você anda, e em cada lugar que você chega, e em cada canto desse país, e em cada lugar da América do Norte, da Europa, da África e da Ásia, e até da Oceania, em qualquer lugar onde existe um obreiro, um crente, um homem, uma mulher, assembleiano, cheio do Espírito Santo, onde você chega, no culto onde você chega, no culto onde você participa de um trabalho, você vê a semelhança daquilo que o Espírito Santo faz em todo canto, em toda parte, em toda a terra. O Senhor está salvando, o Senhor está curando, o Senhor está batizando com o Espírito Santo, o Senhor está fazendo maravilhas, o Senhor continua com o seu povo, e o texto que nós lemos aqui esta noite continua tendo o seu cumprimento extraordinário. Jesus continua operando maravilhas. Olhe para o texto comigo. Olhe para o texto. No primeiro versículo que lemos, o 42, nós temos 4 palavras que nos chamam a atenção. Diga comigo: a igreja de Cristo tem padrões definidos. Padrões definidos. A igreja não é à toa. A igreja não é desorganizada. A igreja não vive de qualquer maneira. Desde o princípio, o fundador da igreja, o Senhor da igreja, o Redentor da igreja, estabeleceu padrões definidos para os seus discípulos, para o seu povo. E é por causa destes padrões definidos que a igreja tem, que a igreja vive, que ela está de pé até hoje e vai continuar de pé até o momento de ouvir o soar da trombeta de Deus e o alarido de Cristo Jesus ecoar nos céus. Quem está esperando esse momento chegar, levante uma de suas mãos e adore ao Deus Todo-Poderoso. Ele está aqui, nós já sentimos a sua presença. Ele está aqui, nós já sentimos a sua presença viva. Aleluia! Quais os padrões definidos no versículo 42? Diga comigo: doutrina. Diga bem forte: doutrina. Comunhão. Partir do pão. E oração. Mais uma vez:
Diga comigo: doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Meus irmãos, esses 4 pilares, esses 4 padrões definidos, têm sido o diferencial da igreja de Cristo na terra. Isso tem sido tão importante para o povo de Deus, que nós estamos aqui essa noite, dentro de um padrão definido pelo próprio Senhor Jesus, confirmado pelo Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos. Esse padrão de tal forma está evidenciado nos 28 capítulos de Atos dos Apóstolos. Esse padrão é tão extraordinário que, se olharmos o livro de Atos dos Apóstolos, nos 28 capítulos, você percebe que a evangelização começa com a preparação para o Pentecostes, no capítulo 1. No capítulo 2 acontece a descida do Espírito Santo. No capítulo 3, milagres operados pelo Espírito Santo. No capítulo 4, os crentes pregam com ousadia pelo poder do Espírito Santo. No capítulo 5 é revelada a deidade do Espírito Santo, e o Espírito Santo traz um grande temor sobre a igreja, por causa daquele impacto causado pela morte de Ananias e Safira, que queriam enganar a liderança da igreja. Mas ficou provado que o Espírito Santo está presente na igreja. O Espírito Santo está presente na igreja. E eu quero lhe dar um lembrete só. Não é uma notícia, não é uma coisa nova, não. É só um lembrete. O mesmo Espírito Santo que estava com Pedro, o mesmo Espírito que estava com a igreja do primeiro século, ele continua aqui conosco, entre nós, em nós, conosco. Ele continua aqui, ele continua dirigindo a liderança da igreja, ele continua com a igreja. Pastor, mas tem acontecido muitos problemas, muitos líderes fazem isso e aquilo. Sempre houve, sempre haverá pessoas descomprometidas, mas glória a Deus, sempre houve e vai continuar existindo homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus, e com estes Deus tem compromisso. Não desista, não desanime, não se escandalize, porque você ainda vai ver muitas quedas desastrosas, você ainda vai ter informações de muitos escândalos acontecendo no meio cristão, ou no meio do cristianismo, ou daqueles que se dizem cristãos, nominalmente falando. Mas a igreja de Cristo Jesus está guardada pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, preservada pelo Espírito Santo, ungida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está embelezando a noiva, o Espírito Santo está tratando a noiva, o Espírito Santo é o amigo do noivo, e ele está preparando a igreja para o dia do arrebatamento. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, aconteça o escândalo que acontecer, com quem não tem compromisso com o reino, com quem não tem compromisso com a palavra. Mas a verdadeira igreja, a verdadeira noiva é o corpo de Cristo aqui na terra, é o rebanho de Deus aqui na terra. Igreja não é ideia de homem, igreja é uma ideia de Deus. Aleluia! A igreja não nasceu, a ideia de igreja não nasceu na terra. Não foi na cabeça de Pedro, nem de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas, nem de João, nem de Tiago, nem de Maria, nem de Francisco, nem de Pedro, nem de Paulo. Não, 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 senhores. A ideia de igreja nasceu no coração de Deus, no trono de Deus. Foi Ele que planejou, foi Ele que arquitetou, foi Ele que preparou, foi Ele que estruturou, foi Ele que fundamentou, e depois enviou o Espírito Santo para capacitar a igreja para fazer missões em toda a terra. Nesse texto eu vejo a igreja como uma promotora de missões, motivada pelo Espírito Santo.
Mas eu queria que você pensasse comigo rapidamente. Diga comigo outra vez: doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Sem doutrina, a igreja já teria caído. Sem doutrina, a igreja não existiria. Sem doutrina, a igreja seria uma verdadeira confusão, uma verdadeira Babel. Sem doutrina, a igreja não teria a organização que tem, não teria a liturgia que tem, não teria a santidade que tem, não teria o trabalho social que ela faz, não teria o trabalho missionário que ela faz, porque a doutrina é o equilíbrio. É o equilíbrio. Diga comigo: a doutrina é como alicerce. Essa casa está firmada aqui há várias décadas. Nunca teve nenhum problema com a sua estrutura, porque o alicerce foi bem feito. A igreja está de pé há 2000 anos. A igreja está de pé há 2000 anos. Ela está firme, continuará firme, continuará avançando, continuará crescendo, porque ela tem um alicerce. Ela tem um alicerce doutrinário. Durante a história da igreja, muita gente quis bagunçar. Muita gente quis trazer doutrinas falsas. Muita gente quis trazer doutrinas equivocadas. Muita gente quis trazer doutrinas de homens. Outros tentaram introduzir doutrinas de demônios na igreja. Mas toda vez que alguém tenta fazer isso, o Espírito Santo dá uma soprada. O Espírito Santo bota para fora. O Espírito Santo revela. O Espírito Santo inspira mestres. O Espírito Santo inspira apologistas. O Espírito Santo inspira teólogos comprometidos. O Espírito Santo inspira pastores defensores da fé. O Espírito Santo levanta verdadeiros apologetas e apologistas da doutrina verdadeira, porque a doutrina é como um farol. Diga comigo: a doutrina é o alicerce. Diga comigo: a doutrina é um farol no meio das trevas, no meio da escuridão. A doutrina é como um farol que dá direção, que ilumina, que diz: é por aqui, é por aqui, para cá é o correto, o caminho é esse, andai por ele. Isso é doutrina. Pastor, mas nós somos uma igreja que acredita no poder do Espírito Santo. Nós somos uma igreja diferenciada, porque acreditamos no batismo com o Espírito Santo. E muita gente nos critica. Toda vez que você ouvir uma crítica sobre o batismo com o Espírito Santo, convide o crítico para ler o livro de Atos dos Apóstolos, para ler os 4 evangelhos, para ler o Novo Testamento inteiro. Convide os críticos para ler as promessas de derramamento do Espírito Santo no livro de Joel, no livro de Ezequiel, no livro de Zacarias. Convide os críticos para ler João Batista dizendo: eu só batizo com água, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, é mais poderoso do que eu, é mais poderoso do que eu. Ele é tão grande, ele é tão grande, ele é tão grande, que eu não sou digno de me abaixar e desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo, com Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Eu sinto a presença do Espírito aqui. Você já sentiu a presença do Espírito aí? O Espírito de Deus está aqui. Aleluia!
Toda vez que você ouvir uma crítica à doutrina da sua igreja, convide essa pessoa para ler o que Jesus Cristo disse em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Vocês, na verdade, João batizou com água. Olha aí Jesus testificando. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Atos 1, 4 e 5. Vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Por que Jesus disse não muito depois desses dias? Porque só faltava 10. Só faltavam 10 dias. Depois que ele subiu, com mais 10 dias, os discípulos estavam reunidos como nós estamos reunidos aqui. E o que diz Atos 2? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, sem aviso prévio, de repente, veio do céu. De onde, irmãos? De onde? Ainda hoje vem do céu, viu? É do céu. Veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. O Espírito Santo encheu a casa e encheu quem estava dentro da casa. O Espírito Santo encheu os 4 cantos da casa, encheu o ambiente e encheu quem estava dentro da casa. Todos ficaram cheios, todos ficaram plenos, todos foram tocados, todos foram tomados, todos foram incendiados, todos. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Você não está fora da promessa, é para todos. A promessa é para todos. Não é só para os pastores, não é só para os missionários, não é só para os obreiros. A promessa é para todos. Eu estou falando dos padrões estabelecidos. Essa igreja está de pé e está firme, porque ela tem padrões estabelecidos, desde o primeiro pastor que pastoreou esta igreja, até o atual, até o pastor dos dias atuais, pastor Caetano. Todos eles acreditam da mesma forma. Em que nós cremos, pastor? Diga comigo, essa é uma igreja. A minha igreja crê no batismo com o Espírito Santo, com a evidência física do falar em outras línguas pelo Espírito Santo. A igreja crê na evidência do batismo com o Espírito Santo. Ela crê na atualidade do batismo com o Espírito Santo. Essa igreja crê na atualidade dos dons. Que dons, pastor? Os dons de Deus, os dons do Pai, os dons do Filho e os dons do Espírito. Os dons do Pai está em Romanos 12. Os dons do Filho, Efésios 4:11. Os dons do Espírito, 1 Coríntios 12, de 1 a 11. A igreja crê nos dons de serviço, crê nos dons ministeriais e crê nos dons de manifestação espiritual. É por isso que ela está viva. É por isso que Jesus ainda cura no meio de nós.
É por isso que ainda tem irmãos dando testemunho. Olhe, no círculo de oração ontem, Jesus me visitou, Jesus me curou, Jesus curou a irmã fulana, Jesus curou o irmão Beltrano, Jesus ouviu a oração. É porque esta igreja crê na atualidade dos dons do Espírito Santo. Recentemente, há 2 anos e 1 mês, nós tivemos o privilégio de subir o Monte Sinai. Eu com minha esposa e um grupo de irmãos aqui do Maranhão. Quando nós chegamos no cume do Monte Sinai, meus irmãos, nós tivemos uma experiência maravilhosa. O dia estava amanhecendo, e a gente vendo aquele cenário e lembrando do dia que Deus desceu ali, pois a Bíblia diz que naquele lugar Deus desceu e houve labaredas de fogo. As pedras foram afogueadas com a presença do Deus Todo-Poderoso. E ali nós começamos, minha esposa começou a cantar um corinho, um louvor, um hino de adoração a Deus. E nós tivemos uma experiência tão maravilhosa e inesquecível. Todos os que estavam conosco naquela madrugada, os primeiros raios do sol estavam começando a brilhar sobre a cordilheira do Sinai. E nós estávamos lá no pico do monte, que é o Horebe. E nós sentimos a presença de Deus de uma forma tão extraordinária, que todos os irmãos que estavam ali foram renovados pelo poder do Espírito Santo, e todos começaram a falar em outras línguas pelo poder do Espírito, e o Espírito Santo distribuiu dons naquela hora, pastores, dons espirituais. Ah, pastor, mas é porque foi lá. Não. Ele faz isso hoje, aqui e agora, na Assembleia de Deus em Caxias, na Assembleia de Deus lá em Santa Inês, na Assembleia de Deus em São Luís, na Assembleia de Deus em Teresina, na Assembleia de Deus aqui em Timon, na Assembleia de Deus em Bacabal, em qualquer lugar, irmãos. E por que eu estou dizendo Assembleia de Deus? É só essa que recebe? Não é só a Assembleia de Deus que recebe. Mas eu estou pregando essa noite principalmente para assembleanos. E eu estou aqui dizendo que Deus estabeleceu padrões organizados na sua igreja. Tem que existir doutrina. Diga comigo, tem que existir. A doutrina tem que ser forte. A doutrina tem que ser ensinada. A doutrina tem que ser divulgada, a doutrina tem que ser lida, a doutrina tem que ser escrita, a doutrina tem que ser explanada. Todos nós precisamos saber em que cremos e por que cremos. Isso é doutrina. Doutrina é um ditame, doutrina é um alicerce, doutrina é um farol. E a Bíblia está dizendo: perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que é a doutrina dos apóstolos? É o que Cristo mandou pregar, é o que Cristo mandou ensinar, é o que Cristo mandou viver, é o que Cristo viveu, é o que Cristo ordenou, é o que Cristo ensinou. Mas não é só doutrina. Está escrito que a igreja permanecia em comunhão. Comunhão, meus queridos, é a marca da igreja de Cristo. Koinonia. Olha o nome, olha a expressão, olha a palavra, comunhão. É uma comum união, uma união comum. Muita gente pode estar perto um do outro, mas nem sempre está em comunhão. Muita gente pode olhar para o outro e nem sempre necessariamente está em comunhão. Mas sabe o que é que caracteriza a comunhão? Quando você olha para um irmão em Cristo, você pode nunca ter visto esse irmão antes, você pode não ter conhecido esse irmão antes, você pode não ter tido nenhum contato, nenhuma comunicação com esse irmão antes, mas quando você o cumprimenta,
Quando você diz a paz do Senhor, quando você começa a conversar, quando esse irmão lhe saúda com a paz do Senhor, parece que vocês já se conhecem há bastante tempo. Começa a existir um entrelaçamento, começa a existir uma correspondência mútua. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito que está em mim está em você. O mesmo Espírito que está em você está naquele irmão que também foi salvo por Cristo, redimido por Cristo, abençoado por Cristo. Diga comigo, a comunhão é responsável para dar ao mundo a certeza de que Cristo habita aqui. Que é isso, pastor? Sim, foi Jesus que disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. Pastor, mas nós estamos em um momento de festa. E só vem lembrar isso para mim. Para nós, sim. Porque se existir comunhão nesta igreja, se existir comunhão entre os membros dessa igreja, se continuar existindo comunhão entre os membros do ministério, se continuar existindo comunhão entre os líderes, se continuar existindo comunhão entre líderes e liderados, não há demônios, não há nenhuma armação diabólica, não há nenhuma estratégia maligna que consiga parar o crescimento desta igreja. Não há ninguém que consiga parar o crescimento desta igreja. E quantos querem ver essa igreja continuar crescendo, continuar abençoada, continuar viva, continuar dinâmica, continuar poderosa, continuar sendo missionária? Então guarde a comunhão. Guarde a comunhão. Toda vez que o inimigo soprar alguma coisa no seu ouvido, na sua mente, no seu coração, contra a liderança da igreja, contra algum irmão, contra a permanência da comunhão, toda vez que você ouvir qualquer coisa que venha arranhar a comunhão, que venha ferir a comunhão, que venha de alguma forma prejudicar o andamento da comunhão, repreenda no nome de Cristo Jesus e diga: eu vou continuar vivendo em comunhão, eu vou continuar vivendo em comunhão, porque eu fui salvo nesta igreja. Eu fui salvo, eu estou salvo, eu estou esperando Jesus, eu vivo em comunhão até hoje, e Cristo tem me guardado, e com a comunhão Ele vai continuar me guardando de todo e qualquer problema de relacionamento. Não precisa eu entrar em detalhes, mas os pastores sabem, os dirigentes sabem, que o maior problema que pode existir em uma comunidade, pastores, é a dificuldade de relacionamento entre as pessoas. Seja um grupo pequeno, seja um grupo médio, de tamanho médio ou de tamanho grande. As pessoas são limitadas, as pessoas são diferentes umas das outras, mas por causa da comunhão, eu aceito o meu irmão como ele é. Por causa da comunhão, eu amo o meu irmão. Por causa da comunhão, eu sei que eu fui perdoado como você foi perdoado. Eu sirvo ao Deus que você serve. Eu sou filho do mesmo Pai, do mesmo Deus. É a comunhão que mantém
esse relacionamento equilibrado na igreja de Cristo. Diga comigo, ai de nós, se não fosse a comunhão. Já teríamos, diga, já teríamos nos destruído uns aos outros. Mas o Espírito Santo, durante essa festa, pastor Caetano, demais pastores, o Espírito Santo está derramando sobre vocês um óleo fresco. Eu sinto de dizer isso aqui profeticamente, essa noite. Vocês que já me ouviram pregando, sabem que eu não faço nenhum tipo de espetáculo ou alguma coisa para atrair atenção. Não, eu sou um pregador muito simples, faço uma exposição muito simples da palavra, mas eu sinto de dizer essa noite aqui para a igreja de Cristo aqui reunida, nessa festa de 80 anos, o Espírito Santo está trazendo algo novo. O Espírito Santo está trazendo algo novo, está derramando óleo fresco para renovar a comunhão entre vocês, comunhão entre pastores, comunhão entre líderes e líderes, comunhão entre líderes e liderados, comunhão entre as irmãs, comunhão entre os jovens, comunhão entre os adolescentes, comunhão entre os novos na fé. Eu não estava pensando de pregar sobre comunhão. Eu preparei uma mensagem de missões. Mas eu não estou conseguindo sair desse versículo. Eu sei que tanta gente já pregou nesse versículo. Mas eu estou falando algumas coisas que eu nunca falei sobre comunhão. O Espírito Santo está trazendo algumas coisas novas à minha mente sobre comunhão. Para que a comunhão permaneça viva, aprenda a perdoar o seu irmão. Pastor, isso é assunto de culto de segunda-feira, culto de doutrina, pastor Caetano. Mas é festa, irmãos. E o Espírito Santo quer renovar a tua comunhão. O Espírito Santo quer que você saia daqui leve, 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 livre. Deixa eu ensinar uma coisa sobre perdão. Porque só há comunhão se houver o exercício do perdão. Diga comigo, só há comunhão se existir o exercício do perdão. Sem a prática do perdão, não há verdadeira comunhão. Sem a prática do perdão. Deixa eu ensinar uma coisa que Deus me ensinou há algum tempo, e eu quero compartilhar com vocês. Quando você perdoa uma pessoa que te ofendeu, seja por qualquer motivo, de prazo bem distante, há muito tempo ou há pouco tempo, não importa. Quando você declara o perdão, quando você libera o perdão, duas coisas extraordinárias estão acontecendo. Uma, para a pessoa que você está perdoando, outra para você mesmo. Que é isso, pastor? Sim. Para a pessoa que você está declarando perdão, você está libertando a pessoa de um aguilhão. Diga comigo, aguilhão. Aguilhão chamado culpa. Diga comigo, culpa. O aguilhão da culpa. Quando você perdoa, você está libertando o irmão. Porque perdoar, perdão significa libertar, significa soltar, significa desatar.
Enquanto você não perdoa a pessoa que te ofendeu, ele está amarrado a você. As cordas da culpa e as cordas da amargura amarram você àquela pessoa, ou aquela pessoa a você. Mas no dia que você dobra os seus joelhos, ou se aproxima da pessoa e diz: eu te perdoo, tu estás perdoado, tu estás perdoada. Ou então você chega diante de Deus e diz: Senhor, eu perdoo fulano de tal, eu perdoo aquela pessoa, eu perdoo aquele irmão que me ofendeu, eu perdoo aquela pessoa que me ofendeu. Na hora que você faz isso, você está libertando aquela pessoa de um aguilhão chamado culpa. Mas você está fazendo um grande bem para você mesmo. Sabe qual é o bem que você está fazendo para você mesmo? Na hora que você declara o perdão, você está se libertando. Você está se libertando. De quê? De um aguilhão chamado amargura. Toda amargura vai sair. Toda tristeza vai sair. Toda dureza de coração vai sair. Toda angústia vai sair. Porque você declarou perdão. E outro milagre vai acontecer no céu. Porque agora a tua oração será respondida. Agora a tua oração será respondida. Porque você restabeleceu comunhão. Restabeleceu comunhão. Reconstruiu comunhão. Reconstruiu comunhão. Comunhão. Eu estou pregando para irmãos de diversas congregações. E as congregações menores, elas têm uma tendência de concentrar mais questões de relacionamento. Os pastores sabem disso. Os dirigentes sabem disso. Mas durante essa festa, Deus está trazendo por aqui vários pregadores, cada um no seu estilo, cada um do seu jeito, cada um com sua experiência, para dizer uma coisa extraordinária a essa igreja. 80 anos se passaram e Deus ainda tem muito para vocês. Deus ainda tem muito para a Assembleia de Deus em Caxias. Deus ainda tem muito para o ministério da Assembleia de Deus em Caxias. Deus ainda vai levantar muitos obreiros nesta igreja. Deus ainda vai levantar muitos missionários nesta igreja. Deus ainda vai levantar muitos adoradores nesta igreja. Deus ainda vai levantar muitos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, para proclamarem a palavra de Deus nesta cidade. Só quem crê nisso, que Deus ainda quer fazer isso, diga eu creio, diga eu creio, diga eu quero, diga eu quero, diga eu recebo, eu recebo, eu recebo. Aleluia. Mas os irmãos também viviam partindo o pão com alegria. Os relacionamentos eram bem próximos. E esse partir do pão aqui tem vários sentidos, e um deles é a ceia do Senhor. Mas também tinha a festa ágape, a festa do amor, onde os irmãos compartilhavam as refeições. Pois o texto vai dizer adiante que eles compartilhavam as refeições com alegria. E por último, sabe o que a igreja fazia? Vivia em oração. Só existe missões se houver doutrina, comunhão e oração. Só existe evangelização verdadeira. Só existe discipulado verdadeiro se houver estas coisas que acabamos de falar: oração, comunhão, doutrina. Quando a gente une essas três coisas, irmãos, o resultado é maravilhoso. A cidade é impactada. A cidade é impactada pelo poder da palavra de Deus. E os sinais acontecem. Os milagres acontecem. A igreja não segue os milagres. Os milagres é que seguem a igreja de Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre.
Diga comigo: doutrina é farol, doutrina é alicerce, doutrina é equilíbrio. Diga comigo: comunhão é a base dos relacionamentos saudáveis. Não existe, meus irmãos, nenhum lugar do mundo que nivela tão bem as pessoas quanto a igreja de Cristo. Nivela. Um dia eu estava no púlpito da igreja lá em São Luís, e o Espírito Santo me deu essa lição, pastor Caetano, pastores. Eu via no púlpito e nos bancos da igreja em geral, vários irmãos que eu conhecia. E na hora da ceia, os diáconos se levantaram, fizeram uma fila para ajudar a servir a ceia do Senhor. Aí o Espírito Santo foi me mostrando naquela fila um engraxate, um atendente de loja, um mecânico que passava o dia todo sujo de graxa, e óleo, e parafusos, e carros velhos e tal. Mas ele estava ali todo de paletó e gravata, tão bem arrumado que... Funcionário público, um irmão que trabalhava na área da limpeza da cidade, gari, de noite, diácono, paletó, gravata. E logo atrás do gari, um desembargador, também de paletó e gravata. Mas o gari estava na frente do desembargador. Aí logo depois, alguns auxiliares de contabilidade, e lá no rabinho da fila, um juiz, esperando a vez para pegar a bandeja e servir os santos. Servir os santos. Aí o Espírito Santo me mostrou aquilo e disse assim: olha aí o que eu faço na minha igreja. Eu faço o grande se sentir pequeno e o pequeno se sentir grande. Aí dá tudo certo. E sem falar nos empresários, nos comerciantes, nos homens que mexem com recursos e que estavam lá na mesma fila, esperando o pastor da igreja dizer: vem mais um diácono, mais um, vem mais um. E todos obedecendo, enfileirados ali, tudo arrumadinho. A igreja nivela. Mas sabe o que é isso? É o poder do sangue de Jesus. É o poder do sangue de Jesus. É o poder do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Coloque-se de pé na presença do Senhor. Coloque-se de pé na presença do Eterno. E se você crê em tudo que foi pregado aqui, levante uma de suas mãos. Diga: eu creio, Senhor. Meus irmãos, Deus está fazendo coisas grandes através da sua igreja na terra. Pastor Caetano já citou alguns missionários, e tem alguns aqui presentes, não é? Os missionários que estão presentes, levante a mão por favor, os que já estão no campo. Glória a Deus. Parabéns para vocês. Que Deus abençoe vocês. Vamos lá, irmão Léo. Glória a Deus. Está com umas 3 semanas, pastor, que teve um grande evento de missões lá em Seul, na Coreia do Sul. Eu fui convidado para ir, mas não deu certo, faltou tempo. Não pude ir. Nessa mesma viagem era para a gente ter ido até a China, conhecer um projeto chamado Rota da Seda, pastor. O que é Rota da Seda? É um projeto audacioso de missões
que pretende levantar 100.000 missionários a partir da China, para voltar pregando o evangelho da China até Jerusalém. Porque eles disseram: foi em Jerusalém que começou, de Jerusalém até a China. Agora é a hora de agradecermos, da China até Jerusalém. Rota da Seda. 100.000 novos missionários. Aqui tem tantos missionários de frente para mim. Tem tantos jovens que já sentiram um toque missionário de Deus. Tem tantos homens de idade média, mediana, que ainda podem ir para o campo, que ainda podem ganhar almas. Tem vários jovens me escutando aqui. Jovens, existe um grande desafio de tradutores da Bíblia. Precisa-se de pelo menos 5.000 missionários que se dediquem à tradução da Bíblia, estudando idiomas, para traduzir a Bíblia para povos que ainda não têm as Escrituras na sua língua. O Brasil tem 8 grandes desafios missionários: os ribeirinhos, os indígenas, os quilombolas, os sertanejos, os ciganos, os estrangeiros que vivem hoje no Brasil. E sabe quem mais? O 7º e 8º desafio: os mais ricos dos ricos, que são inalcançáveis, e os mais pobres dos pobres. São os 8 desafios missionários do Brasil. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a Assembleia de Deus em Caxias é uma igreja missionária. Vocês colocaram a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Vocês ouviram? Vocês são uma igreja missionária. Vocês puseram a mão no arado. Vocês não podem olhar para trás. O Espírito Santo é o grande promotor de missões, e Ele está convocando homens e mulheres, jovens, adolescentes. Ele está convocando aquele que escuta o grande clamor: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Será que tem alguém para ouvir aqui essa noite? Será que tem jovens aqui esta noite com o coração quebrantado e a mente voltada para o céu, e estão dizendo aí no seu coração e no seu íntimo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Será que tem? Eu acabei de dizer que Deus ainda quer levantar muitos missionários na Assembleia de Deus em Caxias, assim como em todo o Maranhão e em todo o Brasil. Há um clamor missionário no mundo. Eu cheguei antes de ontem. Nós fizemos uma viagem que incluiu Alemanha, Suíça, França e Itália. E eu conversei com um pastor lá na Suíça. Assistimos um culto com ele em Zurique. Participamos de um culto com ele ali no domingo. Irmãos, como é grande o desafio. Como é grande o desafio na Europa. Mas não é somente lá. Tem desafio em toda parte.
Mas a mensagem que Isaías ouviu ainda continua ecoando: a quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Tem alguém dizendo aí: pastor Raifran, eu não sou formado em teologia. Esse não é o problema. Tem outro dizendo: pastor Raifran, eu não sou conhecido da liderança da igreja. Não tem problema, se você é conhecido no céu, pode ter certeza que o pastor vai te conhecer. Se você é conhecido no céu, faça a entrega aí, e logo logo a informação chega aqui. Se você é conhecido no céu, se você tem comunhão com Deus, se você tem um chamado sincero, se você foi vocacionado pelo Espírito de Deus, pode ter certeza que a porta vai abrir. E eu senti um desejo, pastor Caetano, de convidar aqui à frente todas as pessoas que sentiram um toque missionário de Deus. Só os que sentiram um toque missionário do Espírito de Deus. Não importa a sua idade, não importa se você tem conhecimento teológico, acadêmico ou não. Eita, lereba! Adore a Deus. Adore a Deus. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Senhor, tu sabes. De qualquer lugar do meio dessa multidão, adore a Deus. Que há em minha alma é como fogo bem aceso no meu coração. Quem sentiu pode vir. Quem sentiu pode vir. Esse é o assunto mais sério do momento. Esse é o assunto mais sério do momento. Pode cantar, pastor. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Mesmo aquele. Tem mais, eu sei que tem mais. Quase mortos, sem saberem. Tem mais gente aí em quem Deus tocou. Eu quisera. Tem mais gente. Eu quisera anunciar. Tem mais gente aí. Pode vir. Se o Espírito Santo te tocou, venha. Se o Espírito Santo te tocou, venha. Eu quisera. Se o Espírito Santo te tocou, venha. Somente você que está lá fora, conhece, você que está assistindo pelo telão, somente tu. Hoje é noite de missões. Pastor Caetano me disse: você vai pregar no dia dos missionários. Porque sei que em mim tu vives, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Oh, Espírito Santo. Eu quisera Espírito Santo. ir ao campo Espírito Santo. missionário. Espírito Santo. Espírito Santo. Eu quisera, oh, Espírito Santo, ir a proclamar. oh, Espírito de Deus. Mesmo aqueles Espírito de mortos, sem saberem que há um Deus. Feche os olhos. Adore a Deus. Feche os olhos e comece a adorar a Deus. Mesmo aqueles feche os olhos quase mortos, e comece a adorar a Deus. Comece a adorar a Deus. Eu quisera anunciar. Glória a Deus, glória a Deus. Eis-me aqui. Estou disponível. O Espírito Santo está renovando. O Espírito Santo está renovando. O Espírito Santo está renovando. Ele renova
Ele batiza, Ele enche, Ele capacita, Ele enche, Ele enche, Ele enche, Ele capacita, Ele renova, Ele batiza, Ele batiza, Ele enche, Ele renova, Ele unge, Ele chama, Ele capacita. Para ser dado a glória, somente pra tua glória. Então me toca com essas. Adore, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Oh, aleluia! Diga de coração, diga de coração, eis-me aqui. Pode dizer de coração, eis-me aqui. Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar para tua glória. Deus vai te usar. E como Deus vai te usar. Como dizer, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Bendito seja o Senhor. Meus irmãos, para vários que estão aqui essa noite, esse culto vai ser um diferencial na sua vida. Do jeito que o Espírito Santo tocou em mim, há quase 31 anos atrás, lá naquele último banco ali daquele lado, como eu contei meu testemunho bem no início. Deus está tocando em algumas pessoas hoje. Alguns aqui que já quiseram correr do chamado de Deus. Alguns que quiseram fugir da vocação. Alguns que quiseram se esconder. Alguns que já tentaram fugir como Jonas fez. Mas o Espírito Santo te conhece. O Senhor sabe todas as tuas limitações. Ele conhece todos os teus defeitos. Quando eu olho para Jonas, eu vejo que o Senhor usa até mesmo os missionários com defeito. Com defeito. Missionários com defeito. Porque Jonas era cheio de defeito. Mas o Senhor usou ele. E ele ganhou uma cidade inteira para Deus. A pregação dele foi tão forte que Deus suspendeu o julgamento de Nínive por 100 anos. Por 100 anos, por causa da pregação de um missionário defeituoso. O Espírito de Deus está vocacionando pessoas aqui. Eu quero pedir aos colegas pastores que estendam as mãos. Todos os pastores estendam as mãos. E os que têm um chamado missionário, os que sentiram um toque de Deus, feche os seus olhos. Toda a igreja, feche os seus olhos. Adore ao Senhor. E aqueles que sentiram um toque missionário de Deus, diga para o Senhor hoje: Senhor, eu estou aqui com os meus defeitos, com os meus problemas, com as minhas limitações. Senhor, eu estou aqui com todas as minhas limitações, mas eu confio em Ti. E se o Senhor quiser, usa-me. Irmãos, aqui tem gente chorando, aqui tem gente quebrantada, aqui tem gente se derramando perante o Senhor, aqui tem gente fazendo um novo compromisso com Deus.
Aqui tem gente reassumindo o compromisso com Deus. Eu quisera ir ao campo, Oh, Espírito Santo, missionário. Espírito Santo, querido Espírito Eu Santo, quisera, Senhor, ir querido Espírito Santo, proclamar, querido Espírito Santo, mesmo aquele confirma, Senhor. Confirma, sem Senhor. saber Confirma, que Senhor. há um Deus. Confirma, Eu Senhor. quisera, Confirma, eu Senhor, quisera o chamado missionário. anunciar, Confirma o chamado. mesmo Confirma o chamado. aqueles Oh, glória. quase Oh, mortos, glória. Olha para essa sem moça. saber. Olha para esse rapaz. Olha para esse adolescente. Olha para este senhor. Olha para esta senhora. Enche, enche, enche do teu espírito. Enche do teu espírito. Enche do teu espírito. Enche do teu espírito. quase mortos. Enche do teu espírito. Enche. Eu quisera, eu glória. quisera anunciar. Enche do teu espírito, Senhor. Confirma o Somente chamado. tu Confirma a vocação. conheces Levanta, levanta os meus com poder. problemas. Levanta com poder. Levanta com ousadia. Levanta com autoridade. Senhor, Levanta com a me ousadia do ajudará. Espírito. Levanta para fazer milagres. Levanta Porque para sei ganhar almas. que em ti vivo Espírito de Deus. podes fazer. Aleluia. Irei, Senhor, Confirma, Senhor. aonde me Para a tua glória. ordenares. Para a tua glória. Para a tua glória. Eu quisera. Oh, glória. Aleluia. Para a tua glória, Senhor. Para a tua glória, Senhor. Eu quisera, Senhor, Aleluia. ir Aleluia. a proclamar, Glória ao teu nome, Senhor. mesmo aqueles Glória ao teu nome, quase Senhor. mortos, sem saber Aleluia. que há um Deus. Eu quisera anunciar. Eu vou encerrar. Diga comigo, Deus usa os que se consideram incapazes. Vou repetir. Deus usa os que se consideram incapazes. Deus usa os que se santificam. Deus usa os que trocam a sua força pela força do Senhor. Deus usa os que se colocam à disposição e dizem de todo o coração: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Se você disse isso de todo o seu coração, o Espírito Santo te viu, o Espírito Santo te notou, o Espírito Santo te marcou, o Espírito Santo te marcou, o Espírito Santo registrou, o Espírito Santo vai te capacitar, e o Espírito Santo na hora certa vai te levantar, começando em Caxias, até os confins da terra, onde o Senhor quiser, usando esse colegiado, usando essa igreja, usando esse ministério, para a glória de Deus. Quem diz amém? Muito obrigado. Tome assento adorando a Deus. Que o Senhor abençoe vocês. Muito obrigado pela atenção. Parabéns, pastor Caetano. Parabéns, colegiado de obreiros. Parabéns, Assembleia de Deus em Caxias. Que Deus continue abençoando vocês. E que Deus continue levantando um poderoso exército nesta cidade, para a glória e o louvor do seu nome. Amém, Senhor.